Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en alto cielo su fondo estrellado y las multitudes del hombre que yo amo. Tudo é tudo e angústia e dor, prazer e morte. Não são outra coisa que não seja um processo da existência. Porque eu era jovem. A infelicidade que poderia sofrer um acidente não se converteu em uma tragédia. Eu sentia que tinha energias suficientes para fazer qualquer coisa, mesmo ao invés de estudar para ser médica. Foi assim. Sem prestar muita atenção, eu comecei a pintar. Eu pinto a minha realidade. Eu não sabia que era uma surrealista, até Breton vir a México e disser que eu era uma. A única coisa que eu sei é que eu pinto porque necessito. E pinto tudo que se passa pela minha cabeça sem levar mais nada em consideração. Mas todo mundo sabe que para viver é preciso alguma plata, algum dinheiro. Então, assim que me deram permissão de caminhar e sair à rua, eu fui ter uma conversa com Diego Rivera. Na época, ele pintava frescos nos corredores do Ministério da Educação. Ele estava no alto de um andaime. E sem demora eu disse: Diego, desça. Eu vim aqui te mostrar as minhas pinturas. Se você estiver interessado, me diga. E se não estiver interessado, me diga também. Porque aí eu vou trabalhar numa outra coisa para ajudar os meus pais. Aquele grande elefante, ele disse sim. Ele disse sim para as minhas pinturas. Sim, você é uma pintora.
O meu corpo é um marasmo. Ya no puedo escapar más. Como um animal que pressente a sua morte, eu sinto a minha se aproximando. E com tanta força que eu não consigo, ao menos, lutar. Não me acreditam? Tanto já me viram lutar. Eu acho difícil acreditar que eu possa estar enganada. Esse tipo de relâmpago está volviendo cada vez mais raro. Muitas coisas nesse mundo me aborrecem. E eu tenho medo. Eu tenho medo de me cansar de pintar. Mas a verdade é, todavia, eu estou enamorada da pintura. Bom, como você me apresentou, meu nome é Vanessa Cornélio, eu tenho 43 anos e de arte esse ano eu estou fazendo os meus 10 anos de empenho no universo artístico, né? Eu sempre tive uma relação muito próxima com a área de criação dentro do universo de comunicação, que é a minha formação acadêmica, né? Eu sou formada em comunicação social. E depois que me formei, passei a trabalhar com criação publicitária, e isso foi ficando muito maçante para mim, usar a minha criatividade em prol de vender produtos. Isso não me deixava mais feliz. Então, eu busquei aqui em Rio Preto, na época estava tendo até o festival, o Janeiro Brasileiro da Comédia, e com muita opção de oficinas e experimentações, e eu ainda com o intuito de me tornar uma criativa mais interessante, ainda não tinha o intuito de ser atriz, né?
eu passei a fazer essas oficinas. Mas foi assim, entrar para fazer uma oficina, minha primeira de teatro, foi um gatilho, né, de tudo que eu já tinha passado até estar até ali. Eu sofri um acidente automobilístico, como a Frida Kahlo, aos 16 anos. E aos 16 anos é um momento muito complicado, né? Porque você está no auge da adolescência, você está formando muita coisa da sua maneira de enxergar o mundo, né? E eu acho que tudo isso me tomou tanto tempo e tanta energia para eu me reconhecer, Vanessa, novamente, né? Porque quando eu sofri o acidente, eu fui hospitalizada e quando eu voltei para minha cidade, depois da hospitalização, eu estava voltando a Vanessa com um acessório, com um item obrigatório, que era a cadeira de rodas. E isso, por mais que algumas pessoas não consigam enxergar a dinâmica que isso opera na vida de uma pessoa, é extremamente violento, especialmente como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência. Para uma pessoa que não tem deficiência passar a ter, é uma coisa muito violenta, porque você passa de uma pessoa acreditada. No meu caso, eu não tenho o que negar. Toda a vida as pessoas acreditaram em mim, sabiam que eu ia fazer coisas. Mas naquele momento eu passei a desacreditada, né? Por mais que muito amada, né? Sempre muito bem cuidada, querida pela família, pelos amigos, mas ainda assim desacreditada, né? Então, nesse momento, quando eu passei a fazer as oficinas, foi uma explosão de lembrança e de desejo e de coisas que já perpassavam dentro de mim de uma maneira muito discreta para que eu tivesse energia suficiente para recondicionar a minha vida, reconfigurar a minha vida, né? Dentro dessa realidade que a sociedade nos designa pessoas com deficiência, quando, na verdade, eu tenho para mim que a pior deficiência é a da sociedade e das estruturas urbanas que enfatizam a dificuldade da locomoção, da mobilidade e passam a ter uma visão capacitista. O que é o capacitismo? É um termo muito recente que a gente vem abraçando isso para nos ajudar a explicar o que é o sentimento de estar numa cadeira de rodas. E com isso, é uma afetação muito maior entender o olhar do outro para você. Porque você é você. Você continua sabendo o que você pode, o que você não pode, e o que você não sabe, você experimenta, e os limites você vai descobrindo aonde estão, e geralmente esses limites eles moram muito mais no preconceito, no capacitismo, do que na própria limitação física que a deficiência impõe a uma pessoa que, como eu, sofre acidente, ou uma pessoa que talvez tenha nascido com a deficiência, que são configurações diferentes, né? Olha, a sociedade, ela acha que respeita, porque ela estende a sua mão se ela vê você com dificuldade de subir num degrau, mas ela não pensa em fazer uma rampa. A sociedade, e eu vou generalizar mesmo para poder explicar, a sociedade, na verdade, ela tem uma premissa de caridade que para ela é muito mais importante do que dar a liberdade para outra pessoa fazer o que ela quiser, para ela desenvolver os seus potenciais de acordo com o seu próprio know-how, a sua condição, o seu tempo de preparo. Então, assim, você foge de um padrão que vem que vem massacrando as pessoas, né? Não só a pessoa com deficiência, né? Aí eu posso estender para qualquer um mesmo, porque as pessoas elas estão se lapidando para atender uma necessidade social. Então, quantas coisas são mortas dentro dessas pessoas antes que elas possam ser expressadas?
E com a pessoa, e com a pessoa com deficiência é muito pior, né? Porque se você, isso aconteceu muito comigo, você se considera apta e vai se colocar, vai ter sempre alguém para catar sua cabeça e fazer assim, ó, empurrar lá embaixo de novo. Você tem uma deficiência, você não pode fazer isso, você não pode. Mas como que você quer falar uma coisa para mim que não tem... Você tem que ficar no seu lugar. Esteja no seu lugar. Que é o lugar que ela imagina que eu deveria estar, mas não é o lugar que eu poderia estar. E assim vem sendo. Nossa, é muito difícil para uma pessoa com deficiência se estabelecer na arte, porque você tem que lutar todo santo dia contra o que dizem e a favor da sua autoestima. Eu tive muita facilidade, na verdade. Eu não posso nem reclamar muito a respeito disso, porque eu fui uma pessoa de muita sorte. Uma família que me apoiou, amigos absolutamente crazies que também me apoiaram, fazer minhas loucurinhas, fazer meus passeios que eram inadequados para mim, por exemplo, mas eles eram meus amigos, eles compravam as ideias e a gente fazia tudo que dava na nossa telha. Mas isso não é assim normalmente, né? Mas eu tive essa sorte e fui ganhando mais segurança, fui ganhando conhecimento da causa, fui conhecendo as fragilidades da sociedade, das estruturas urbanas e entendendo como é que eu poderia, dentro dessa realidade que é de todos nós, né? Porque a falta de estrutura urbana não afeta só a pessoa com deficiência, ela afeta o idoso, os pais com crianças pequenas, afeta uma pessoa em qualquer idade que esteja, que passe por uma fratura, um problema de coluna, né? A pessoa tem uma escoliose, às vezes ela está com dificuldade de caminhar, ela não pode subir aquela escada. Então, assim, as pessoas têm uma mania de achar, para criar uma ideia de que acessibilidade é um mimizinho, né? Porque mimizinho é uma palavra que chega a me arrepiar. E eu ouço muito, gente, porque hoje todo mundo tá num mimizinho, né? Mas é mimi da onde, meu Deus? Olha bem se isso aqui é condizente com as possibilidades desse ambiente. Nós limitamos as possibilidades, né? Por uma ignorância, por uma necessidade de acomodação, a necessidade de ver tudo do jeito que a gente quer, né? Mas, assim, é muito interessante. Eu conheço um artista que ele tem ele não é cognição. Dele é só uma paralisia cerebral. Ele é muito inteligente, né? É um ator competentíssimo, que chama Marcos Abranches, né? E eu assisti umas peças dele, assim, e é uma coisa de uma potência muito grande, mas especialmente se você chegar ali aberto, como você tem que estar para tudo que você chega para assistir, né? Mas ali você precisa de estar aberto num nível ainda maior, porque você foge da convenção da linguagem. Nós temos uma linguagem nova. É complicado falar linguagem nova, né? Mas acaba sendo uma linguagem nova a partir do momento que até então nenhuma pessoa com esses tipos de deficiências ou limitações eram assistidas, vistas ou estimuladas a fazer esses trabalhos, né? Então é novo, sim. Eu vou falar até agora com um pouco mais de certeza. É novo, é uma linguagem nova. É uma atividade de vanguarda. Uma experimentação com linguagens diferenciadas, uma exposição nunca antes vista e que demora um certo tempo para que as pessoas vão encaixando e eu vou explicar isso para não parecer pejorativa. Não estou dizendo isso porque a pessoa com deficiência tem uma linguagem diferente que não é compreensível. Eu vou usar um exemplo de um documentário que eu vi há muito tempo atrás, que conta que quando as caravelas chegaram para fazer o descobrimento do Brasil, eles ficaram atracados na Bahia durante muito tempo e os indígenas eram incapazes de ver aqueles barcos atracados lá, porque eles nunca tinham visto nada parecido. E eles ficaram muito tempo sem perceber a presença dos portugueses lá. Mas aí o pajé, homem muito experiente, observador,
ele percebeu que o vento não estava correndo na praia, mas ele olhava e não entendia. Ele passou a observar a maré, as ondas, e ele foi juntando elementos até que num determinado momento ele viu o barco e ele teve que contar para cada um da aldeia que ali tinha um barco, levar lá, mostrar, explicar para que essa nova informação se concretizasse no cérebro dos indígenas, que não tinha visto nada parecido. E eu estou fazendo essa analogia para explicar que não é pejorativo dizer que é uma dificuldade para entender essa nova linguagem, essa nova proposta. Não é isso, é porque é falta de informação mesmo. Posso dar um outro exemplo, um trabalho que se chama Uma Alteridade, uma performance que nasceu, inclusive, foi em 2015 que essa performance nasceu. E a primeira vez que eu apresentei ela, eu chegava com indumentárias de ortopedia, né? Um colete que eu usei mesmo, né? Que eu usei quando eu era adolescente para manter minhas costas retas, né? Para cicatrizar a cirurgia. Talas nos pés para manter o pé retinho, porque ele ainda estava, né? Se acomodando, né? Entendendo essa nova estrutura. E eu ponho luvas, que não era uma coisa que eu usava, ponho máscaras, só para deixar, assim, muito mais parecido com o que as pessoas pensam, né? Aquela coisa estrombótica, cheia de equipamento, às vezes não tem nada, mas o pessoal olha e vê isso, né? Que é a referência que elas têm. Então eu chegava e eu ia tirando essas coisas, até que num determinado momento eu jogava a cadeira para lá, ia pro chão, e eu me movimentava, sentava, tentava ficar de pé, e voltava para a cadeira e ia embora. O povo chorava tanto, e eu sempre gostei de fazer um bate-papo, e eu queria entender, né, o que elas entendiam para aquele desespero todo, né? Porque na minha cabeça, quando eu estava fazendo aquilo, eu estava me livrando do rótulo, né? Eu tô tirando o colete, porque eu não preciso. Eu tô tirando a tala, porque eu não preciso. Eu vou tirar a cadeira, porque eu quero sentir o meu corpo, e eu quero ver o que o meu corpo é capaz, né? Só que nunca foi entendido dessa forma. A leitura era o sofrimento, a dificuldade da superação, como o sofrimento afeta, a pessoa vai ao chão. Eram as leituras que me chegavam. Eu falava, meu Deus, como eu vou fazer essas pessoas entenderem que eu tô despindo um rótulo, né? Aí eu falei, já sei, eu vou vestir outra roupa. Aí eu levei umas frasqueirinhas com perfume, com batom, com brinco e uma roupa que eu ponho a roupa, quer dizer, olha aqui, gente, ó, tô ficando parecida com você. E isso tudo foi mais uns 2 anos para eu conseguir chegar num formato. E o último formato, quando eu já estava desesperada, eu entrego Biscoitinhos da Sorte, que tem uma mensaginha, cuidado com o rótulo. Todos os biscoitos da sorte têm a mesma mensagem. E eu saio entregando antes de eu começar a performance. Eu vou entregando, peço para abrir. Cuidado com o rótulo. Cuidado com o rótulo. Porque é uma forma da pessoa começar a assistir a performance sabendo que isso que ela está pensando de mim naquela hora vai ter que ser deixado para trás. E então eu comecei a ter um pouco mais de respostas positivas com relação ao entendimento. Arte é cura. A arte, ela trabalha com o nosso emocional em diversos níveis. Então, não só para a pessoa com deficiência, mas para todas as pessoas, a arte tem esse poder, né, de trabalhar as emoções, de trazer as pessoas para perto, passarem a interagir. Para falar mais especificamente da pessoa com deficiência no universo da arte, é muito importante que a arte esteja presente na vida das pessoas com deficiência, sem a menor sombra de dúvida. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu me incluí, eu busquei, eu fui atrás, mas isso é do meu temperamento, ninguém é obrigado a ter esse temperamento. Ninguém é obrigado a sair peitando precipícios que você imagina que não vai conseguir para tentar.
Ninguém é obrigado, e eu tenho muito orgulho de ter feito isso, mas existem muitas projetos, né, que trabalham essa inclusão, e isso é muito importante. Especialmente porque é um lugar comum, né? E quanto menos a gente segregar, mais a pessoa com deficiência vai se tornar potente na sociedade, né? É que para pessoa com deficiência, essa inclusão que acontece naturalmente entre todas as pessoas, e olha bem, eu usei a palavra inclusão e eu não estava falando das pessoas com deficiência, eu estava falando da interação. Vamos usar essa palavra para as pessoas entenderem a diferença, né? Porque é tudo uma coisa só. Interação, inclusão, novas perspectivas. E são as perspectivas, você se deparar com outras perspectivas te traz perspectivas novas. Então é de uma importância sem ter como mensurar. Você tem condição de desenvolver o aspecto intelectual, você tem condição de desenvolver o aspecto da expressão vocal, você tem condição de melhorar o condicionamento físico. Aliás, essa foi uma das coisas que muito me fez parar de trabalhar com comunicação e passar a trabalhar como atriz e performer, porque eu tive uma luz, né, de que se eu não parasse para cuidar do meu corpo, se eu continuasse só querendo ser alguém da sociedade comum, essa que entra às 8 da manhã no trabalho e sai às 18, que isso ia acabar me matando muito mais cedo, né? E que talvez eu não morresse tão cedo, mas que talvez eu sentisse muitas dores até morrer por conta dessa agressividade que a gente acaba fazendo com o próprio corpo para entrar nessa dinâmica social de padronização das coisas, né? E a arte, ela te ajuda até a enxergar isso. Que muitas vezes você está tão dentro desse universo que você está sempre se apontando, você não consegue, você não pode. E então, assim, uma coisa que me deixa muito frustrada, chateada, quando alguém chega em mim e fala assim, mas você é diferente. Você não é igual às outras pessoas com deficiência, porque eu tive as oportunidades que tive, eu tenho o temperamento que eu tenho, e quem não tem as oportunidades que eu tenho e nem esse temperamento que é totalmente contraditório, tem gente que me ama e tem os que me odeiam absolutamente porque me acham prepotente, me acham arrogante, mas eu só quero ser o que eu sou. E para elas é um pouco demais, porque não é o que elas pensam que eu sou. Ser mulher por si só já é uma grande dificuldade na sociedade. Com ou sem deficiência, você vai passar por muitos problemas a partir do momento que você queira assumir um papel, né? Um papel diferente do que vem sendo atribuído para a mulher nesse decorrer da história, né? A partir do momento que a mulher decide criar, produzir, comandar, isso não é aceito de forma nenhuma, né? Isso, quer dizer, aceito hoje nós já evoluímos um pouco, mas isso tem uma dificuldade muito grande, porque para você estar ali na frente do comando, você já tem que ter provado zilhões de coisas. Não é assim, eu sou uma mulher, estou chegando, vocês não me conhecem e vocês vão me respeitar. Não, isso não acontece de verdade, só acontece depois que você se mostra quem é, né? Agora, tem uma peculiaridade, né? Que também acho que tem uma nuance uma limiar muito tênue aqui, porque a mulher com deficiência, ela é a rainha da fragilidade. Então, isso aconteceu muito comigo, eu tenho esse jeito de falar, né? Então as pessoas acham que eu tô sempre confrontando alguém, afrontando, né? E quando na verdade eu não tô só expondo as minhas ideias, né? Então, quando as pessoas começaram a me conhecer dentro desse universo, da maneira como eu sou, especialmente os homens, eles foram muito gentis comigo. Com muito cuidado, eles ainda não me conheciam. Então, comigo foi o inverso. Eles passaram a me conhecer e começaram a ficar mais grosseiros comigo, né? Ah, não tem fragilidade, não, isso aí é assim mesmo, pode ir pra cima, né? Então, e eu me sinto à vontade com isso.
Eu me sinto à vontade quando as pessoas perdem esse melindre, né? Então, o excesso de melindre, o excesso de cuidado sempre foi um problema para mim. Talvez o inverso para a maioria das mulheres, mas para mim o melindre sempre foi uma coisa muito chata. Porque eu gosto de objetividade, eu gosto de tratar os assuntos sem frescura, sem disfarce, sem verniz. Eu acho que é mais fácil, né, quando a gente fala abertamente, né? Se a outra pessoa, ela está disposta a trocar ideias com você, isso é maravilhoso. Agora, o duro é que a maior parte do tempo você não encontra pessoas dispostas a trocar ideias. Elas querem colocar as suas ideias. Então, eu passei por essas dificuldades. Eu acho que ser mulher colaborou de uma forma diferente do que para a maioria das mulheres no início. Mas hoje eu já acho que eu tô ali. Porque também cá entre nós, né? Mulher, eu sou igual a todas as outras, né? Eu tenho a mobilidade reduzida. Uma outra mulher que não tem a mobilidade reduzida, ela pode ter miopia, ela pode, enfim, né? As coisas que vão adjetivando as pessoas são diversas, né? Eu, no caso, sou mulher com deficiência. Então, aí a gente, é até legal você ter me puxado aí, que eu tinha até esquecido de falar sobre isso. A pessoa com deficiência, e aí eu já não... Eu só sou uma curiosa e uma observadora, né? Eu gosto de estar muito próxima das pessoas que têm... Como que eu posso dizer? Que tem assunto. Vamos falar assim, por enquanto. Essa pessoa que tem assunto. Mas a realidade de gênero das pessoas com deficiência é mais uma vez, uma coisa de muita vanguarda. E é muito delicado. Para mim, até hoje, é muito delicado, né? A questão da sexualidade e tudo isso é muito novo, porque a maioria das pessoas enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa assexuada, né? Quando, na verdade, não tem nada a ver. A pessoa com deficiência, ela é mulher, ela é homem, ela é bi, tri, trans, ela é hétero, cis. E aí, qualquer gama que você puder imaginar dentro dessa realidade de gênero, a pessoa com deficiência está lá. Não existe... Eu desconheço qualquer vertente de gênero que não tem uma pessoa com deficiência que também corresponda a essa realidade, né? Então, assim, tem muitas pessoas hoje no Brasil, pessoas com deficiência, que estão nessa militância, né, pela sexualidade, para a gente poder ter uma sexualidade saudável, e pela questão do gênero, né, respeitar, porque se você admite que uma pessoa tem sexualidade, fica mais fácil de entender que ela também tem um gênero, né, uma opção sexual que é diferente do gênero. Então, assim, as coisas vão... À medida que vai desmistificando toda a besteira que tem no rótulo da pessoa com deficiência, que o caridoso enxerga, essas questões, elas vão vindo à tona e estão vindo gradativamente, mas já estão sendo amplamente discutidas. E difícil ou fácil não vem ao caso. É o que tem que ser feito. O meu fazer artístico, ele começou com oficinas, né, como eu tinha falado no início, e dessas oficinas eu fiz várias, né, num curso de teatro que eu estava fazendo, eu recebi a seguinte crítica, uma pergunta, na verdade, perguntaram assim para mim, o que você está fazendo aqui? Falei, oi, como? Não, porque, gente, eu fico imaginando que deprimente, porque você vai estar sempre associada com um drama, de um sofrimento, ai, como carregar isso? E eu ouvi, né? Eu gosto de ouvir as pessoas, menos quando eu tô falando. Quando eu tô falando, eu falo mesmo, mas quando eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Eu ouvi, fui para casa muito atordoada com aquilo, e me perguntei, mas será que é isso mesmo, né? Não é
Não é. E voltei, continuei fazendo o curso do teatro, e a Frida surgiu na minha vida nessa época, porque eu queria, a partir desse momento, eu comecei a levantar personagens, por mais que a Frida não é uma personagem, a Frida é uma persona, né? Ela é uma mulher que existiu e a gente, com muito respeito e carinho, nós vamos lá entender quem é essa mulher para trazer ela para as pessoas. Mas eu fiquei buscando, né? Personagens que às vezes não têm deficiência, porque para eu fazer um personagem, ele não tem necessariamente que ter a deficiência. Se não for a questão do personagem. Ela pode ter só um perfil psicológico que adere a essa realidade. E então, você lê coisas de Shakespeare. Eu vou falar para falar de um clássico, né? Falei Shakespeare para falar de um clássico. Ou não, vou falar de clássico não, vou falar contemporâneo. Contemporâneo também não, mas é um vanguardista como as coisas têm que ser, como Artaud. Se você pega Artaud, ele nunca, jamais colocou uma pessoa com deficiência em cena, mas uma pessoa com deficiência pode fazer quase todas dele, por causa do perfil psicológico. E as dificuldades, os enfrentamentos, as pessoas, por mais que não queiram que faça comparação, porque elas... Eu repito, eu generalizo para explicar, porque tem pessoas, são pessoas e são diversas, né? Mas... as pessoas não gostam da comparação, porque elas falam, mas por que você está comparando? Tá achando que eu sou deficiente? Aí você para e fala, meu Deus, né? Para onde que essa pessoa está indo com essa conversa, né? Mas se você pegar personagens diversos, você vai encontrar muitos personagens que não vai fazer a menor diferença se é cadeirante ou se não é. E era onde era a minha aposta naquela época. E quanto mais longe da deficiência passasse esse meu personagem, melhor, porque meu interesse era desmistificar. Trazer para o dia a dia, para as coisas mais convencionais, falar de amor, falar de drama com familiar, sabe? Eu queria falar de outras coisas desse universo. Na época era isso que eu queria para minha vida. E com o passar dos anos, eu fui percebendo, principalmente com uma alteridade, que isso era impossível de eu fazer naquele momento, porque as pessoas não tinham repertório para entender aquilo, elas não iam entender nada, ia criar questões muito piores do que a própria ausência da pessoa com deficiência na cena. Então eu entendi que eu precisava ter um pouquinho mais de militância no meu trabalho. E embora eu nunca na minha vida tivesse pensado em ser uma militante das causas, porque assim, a vontade que a gente tem é de nunca tocar nesse assunto com ninguém, porque dói pra caramba, né? Você ter que admitir que você sabe que uma pessoa não te respeita porque ela te acha uma merda. Que ela não te respeita, ela não te admira, ou te admira pelo motivo errado, né? Talvez ela te admira porque você superou. Que superação também é uma coisa bem complicada à medida que você vai entendendo o que é capacitismo, você vai entendendo que você falar para uma pessoa parabéns pela sua superação pode ser uma ofensa. Geralmente é. Geralmente é. E eu vou aproveitar também e dizer aqui também, eu não sou o seu modelo de superação se você não é cadeirante. Não há a menor chance de você se comparar a mim como superação se você não é um cadeirante. Você não sabe o que é superação na minha condição. Então, você não pode me dar essa na minha cara, não. Falar que se inspira em mim, porque não inspira. Diferente de quem? Porque eu sou diferente de você, que é diferente do câmera, que é diferente do contra-regra. Então, as pessoas são diferentes. Isso, glória, né? Que maravilha que as pessoas são diferentes, que existe a diversidade. Porque é aí que vem a questão, né? Sim, eu posso... Eu acho que eu sou diferente, na verdade. Não é porque eu sou cadeirante. Eu acho que eu acabo sendo diferente porque eu sou uma mulher com uma postura masculina, porque a vida me exigiu que eu tivesse essa postura. Então, acho que é isso que mais assusta as pessoas, no fim. É a minha assertividade, é a minha
capacidade de levar à frente as coisas que eu idealizo. E isso, para uma condição de vista de fora, que é não conseguir fazer absolutamente nada, então é muito assustador para essas pessoas. Então, vamos dizer assim, que quando a pessoa... Hoje a gente pode dizer isso aqui em Rio Preto, mas lá em São Paulo eu já não posso falar que eu sou uma pessoa diferente. Aqui eu não conheço ainda, não tive oportunidade, talvez, de conhecer uma outra artista cadeirante. Mas lá em São Paulo eu conheço muitas. Então, diferente é uma perspectiva. É falta de visibilidade, é falta de vitrine, porque aí você reconhece algo que não é inerente a você mesmo. E a partir do momento que você reconhece, não é diferente mais. É falta de repertório. Até estava nesse empenho, né, de falar sobre o como era e como vai ser, né? E parei no como foi, mas a verdade é que o meu fazer artístico, por exemplo, quando começou a pandemia, ele sofreu muitas alterações, mas muito a nível emocional mesmo, porque as alterações que eu sofri, todo mundo também sofreu, né? E eu pensei, honestamente, que eu não queria mais continuar. Falei, quer saber? Vai cuidar da sua vida, né? Porque eu não estava vendo mais perspectivas, né? Eu vi aquilo, as portas fechando e nós passando para trás das câmeras para se comunicar. Eu sou comunicadora de formação acadêmica, então isso eu fazia antes. Então eu passar para cá agora, era como se eu estivesse voltando lá atrás, né? Mas agora, estando aqui nesse lugar, eu volto a enxergar o futuro ali na frente. Que é só uma questão de perspectiva, né? E como também, se tudo correr bem, muito em breve nós podemos voltar a um convívio mais próximo. Normalidade eu não diria, porque eu realmente não acredito nisso e nem espero que isso aconteça, porque para voltar do jeito que estava, agradeço, obrigado, tchau. Mas, especialmente para pessoa com deficiência, acabou que a pandemia trouxe uma vitrine muito grande. Todos estamos nas redes sociais. Todo mundo está na internet. A pessoa com deficiência está na internet desde sempre, porque nas ruas ela não está, porque não temos acessibilidade, né? Então, isso que para todo mundo hoje está muito louco, porque está acontecendo um isolamento social, isso é uma condição de vida da pessoa com deficiência, porque ela não podia sair para a rua sem correr um risco muito grande. Ela, num espaço público, talvez ela não tenha como usar um banheiro, porque as portas não passam, a cadeira não passa na porta. Talvez ela não tenha nem como tomar água, porque o bebedouro é alto. E usar um copo hoje não é aconselhável para todo mundo, porque agora nós estamos nessa condição de isolamento social meio geral, assim. Isso, para mim, desde o início da pandemia, foi uma coisa muito nítida. E eu já chorei por isso, porque eu não quero isso para ninguém. Eu não quero que ninguém passe pelo que as pessoas com deficiência passam. Jamais eu quero um negócio desse. Eu quero que as pessoas passem a enxergar que devia ser uma obrigação, mas pode ser só uma questão de bom senso. Você tornar a sua calçada mais fácil de ser transitada por todas as pessoas. Você ter na sua casa um banheiro que possa entrar um obeso, que possa entrar um cadeirante. Então, assim, eu não quero que as pessoas passem pelo que as pessoas com deficiência vêm passando, por conta do isolamento social que a gente vive, por conta desse rótulo, por conta da falta de acessibilidade, por falta da inclusão social. Eu não quero isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas dêem essa abertura para as pessoas com deficiência poderem se afirmar